Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. É um prazer nos reunirmos novamente para estudarmos a doutrina espírita e sobretudo, além de estudarmos, refletirmos esses conceitos que a doutrina nos traz para colocá-los em prática em nossas vidas. Porque só assim faz sentido, né? A gente sair de nossas casas, para adentrarmos um local, para, entre amigos, estudarmos, ouvirmos uma palestra, se esses ensinamentos eles tiverem alguma aplicação prática em nossas vidas. Senão seria somente para a gente ficar debatendo, é só vaidade. A gente tem que ouvir os ensinamentos que a doutrina nos traz, sobretudo o esclarecimento que nos traz acerca dos ensinos do Mestre Jesus, que são muitas vezes simbólicos, são parabólicos, vamos dizer assim, e às vezes a gente não compreende a essência. E essa essência que é necessária para nossas vidas, porque nós estamos aqui na Terra, numa experiência encarnatória de aperfeiçoamento do Espírito. Então a gente tem que tirar essas lições, essa essência desses grandes mestres, o maior de todos, Jesus, sem dúvida, para que a gente possa melhorar a nossa vivência, nos tornarmos pessoas melhores. Certo. Hoje temos a presença, né, do nosso irmão José Neto, que é da casa, que vai tratar do tema Tudo Posso Naquele que Me Fortalece. Antes da fala dele, teremos o exórdio, o nosso irmão José Souza, que é da casa também, vai fazer um comentário aí sobre um poema do Parnaso de Além Túmulo, e na sequência vai passar para ele. Na tarde de ontem, aliás, foi à noite, né? Tivemos a nossa confraternização dos trabalhadores aqui na nossa casa. Depois ele vai postar alguns momentos aí de música, de teatro, de confraternização, de poemas que foram recitados, cordel, né? Nosso irmão Plínio recitando um cordel que ele criou. Então foi bem interessante, bem tranquilo e alegre também, porque ser espírita não quer dizer que ele tem, como diz o Evangelho, não precisa se cobrir de cinzas. Ele não precisa ficar entristecido, carrancudo, nada disso. Nós somos pessoas como outras quaisquer, vivemos no mundo como qualquer outra pessoa. É lógico, a gente vai, com os conhecimentos que a gente tem, a gente vai tentar levar uma vida mais leve. Não nos envolvermos tanto com as questões mais assim, animais, os impulsos mais animais. Mas a gente vai viver como outra pessoa qualquer. Então não tem motivo nenhum para ficar triste. Ao contrário, com o conhecimento que a gente tem bons motivos para ser feliz. Muito bem, então vamos iniciar nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por gentileza, para fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, nossa última reunião esse ano. Penúltima reunião desse ano, e te pedimos muita luz, muita paz, muita esperança para que o ano que vai iniciar, vai começar e vamos fazer uma reflexão, do que nós vivemos no ano 2023, sejamos mais justos, mais fiéis, praticando mais o bem, mais oração, alimentar nossa alma, nosso espírito. Te pedimos, Senhor, muita luz, iluminar em nosso irmão Zé Neto com essa palestra muito boa, excelente, e que dê-nos paz. Uma excelente semana para todos, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, antes de passarmos a palavra ao nosso irmão José Souza para o exórdio, eu gostaria de dar uma aviso. Na semana que vem, que é Natal, nós não teremos reunião pública. Tá certo? A gente combinou, a gente fez a confraternização ontem e combinando que vai cair exatamente no dia da... Né? Aí vai ser difícil, muita gente não vai poder vir, né? Então a gente resolveu não fazer. Mas na virada do ano, que é no dia 31, a gente vai ter reunião pública. Vamos ter a presença do nosso irmão Beto, né? José Roberto da Silva, que é lá de Bezerros, do Centro Espírita Povo, vai estar aqui conosco, tá certo? E aí, quem puder vir, está convidado. Mês de janeiro teremos recesso, tá, gente? De reuniões públicas, teremos somente as atividades internas, tá? Mas para planejar o ano que vem, a partir de fevereiro, recomeçar tudo de novo, tá bom? Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram e vamos iniciar então com o exórdio do nosso irmão José Souza.
Que a luz de Deus nos ilumine. Boa tarde a todos. Bem, vou ler aqui João de Deus, um poeta lírico português, de 1830 a 1896, foi a passagem dele aqui, famoso naquele tempo, tanto em Portugal como no Brasil. Discografou o poema Parnaso da Lentum, que significa coleção de poemas psicografados, que serviu de título ao primeiro livro de psicografia de Chico Xavier, em 1932. Que é esse livro aqui, Parnaso da Lentum, uma compilação de poesias de Portugal, do Brasil. Entre outros poemas, João de Deus psicografou esse aqui. O nome dele é Na Noite de Natal. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Porque não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de ceras e pradarias? Acredite, meu filho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em termos de melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Bem, esse poema mostra, escolhi duas coisas que ele mostra. Primeiro, que as virtudes ou dons e a sensibilidade do espírito permanece com ele no mundo espiritual, como é o caso de João de Deus. E a segunda constatação é que quanto mais humilde tem um espírito, menos compreendido ele tem sido, até agora pela humanidade. Há mais de 2000 anos Jesus é lembrado, porém por poucos ele tem sido compreendido. Pronto, muito bem, gente. A fala do nosso irmão aí falando, veja como é interessante, né? Um poeta já desencarnou e trouxe a sua poesia do mundo espiritual através da psicografia de Chico. Quem quiser dar uma olhadinha nessa obra é maravilhosa, realmente. Então agora vamos ouvir. Está disponível aqui. Sim, nosso irmão está dizendo que está disponível na nossa biblioteca. Quem tiver interesse em conhecer esses poemas, Parnaso de Lentum, a primeira obra psicografada por Chico Xavier, tá certo? Então vamos ouvir agora nosso irmão Zé Neto, tratando do tema Tudo Posso Naquele que Me Fortalece. Boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Saúdo também aqueles que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais e posteriormente terão a oportunidade também de nos assistir. Com bastante alegria que ainda falta uma a ter 31, né? O último encontro aqui na Casa nas Reuniões Públicas, mas na minha grade de programação hoje é o meu último momento de fala em público, né, depois de um longo ano de 2023 com muitas atribulações no trabalho, na família, no movimento, né, diante de tantas dificuldades que nós temos, mas que bom que o último encontro que eu tenho para falar do Evangelho de Jesus, para falar da doutrina dos Espíritos, seja na nossa casa, no Lar Espírita Maria Dolores. Então, com muita alegria, né, que estou, digamos assim, da tribuna, me despedindo oficialmente no dia de hoje. Agora só em janeiro já temos novos trabalhos, novas designações,
Mas enfim, em 2023 o ciclo se encerra hoje aqui. Não que não continuamos, né, fazendo lá fora a nossa tentativa de pôr em prática os ensinamentos de Jesus e da doutrina dos Espíritos, mas, digamos assim, diante de uma tribuna, de um microfone, é hoje que está se encerrando o ciclo de 2023, e que bom, né, para a minha alegria interior, que seja aqui na nossa casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez seja das expressões mais conhecidas e mais usadas por todos. E nós temos inúmeras outras. Deus é fiel, é muito usada. Falada aqui na prece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é outra muito usada, muito. São muitas as expressões que são usadas no dia a dia, em frases que as pessoas colocam em camisas, em palavras mesmo nas conversas, em adesivos em carros, em quadros em casa, né? São várias as passagens, mas tanto tirado dos textos propriamente dos evangelhos, como de outras partes do Novo Testamento, como essa, que não está no Evangelho, né? Está no Novo Testamento, mas não é do Evangelho, que é tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas usam muito passagens que estão escritas lá, principalmente no Novo Testamento, e usam como uma forma de reafirmar a sua fé, como uma forma de se fortalecer, como essa própria tudo posso naquele que me fortalece, de se fortalecer diante dos problemas. Mas muitos de nós também usamos todas essas expressões que são bastante conhecidas, sem nos apercebermos direito qual a profundidade que aquele ensinamento tem a nos dar, ou se estamos usando exatamente da forma como era pretendida quando aquilo foi colocado ali no Novo Testamento. E o tudo posso naquele que fortalece é uma dessas, que aí nós vamos falar um pouco aqui na tarde de hoje, talvez sejam meio mal interpretadas por aqueles que gostam muito de usar essa expressão. Pois bem, onde está então, já que eu disse que não é do texto do Evangelho, onde está então o tudo posso naquele que me fortalece? Uma das questões que a gente mais reforça aqui, quase toda vez que a gente vem conversar, é que nós precisamos entender os momentos históricos daquelas coisas, dos textos do Evangelho, dessa parte aqui que são as cartas, né? Essa aqui são as cartas de Paulo. Das cartas de Paulo, nós precisamos entender o contexto histórico, precisamos entender quem são aquelas pessoas que escreveram aquilo, que falaram aquilo, para poder a gente entender um pouco mais, né, sobre a profundidade, sobre o conteúdo, porque nós sabemos que, mesmo Jesus já falava isso, a doutrina dos Espíritos reforça isso, o conteúdo é muito mais importante do que a forma. Se a gente pega o tudo posso naquele que me fortalece sozinho, sem entender o contexto histórico, sem entender por que Paulo falou isso, isso é um versículo de um capítulo das cartas de Paulo aos Filipenses. Se a gente pega isso sem ler pelo menos 2 versículos anteriores, tira um pouco o contexto daquela história. Hoje nós vemos muito, por exemplo, né, quando nesse mundo virtual que nós vivemos, nesse mundo que, como diz o irmão meu, você não pode levar um tropeção hoje na rua, que vai ter alguém filmando e botando você, expondo você. Então muitas vezes no dia de hoje as pessoas são acusadas, apontadas, enfim, de fulano disse isso, aí pegam uma frase de 5 palavras, a pessoa estava dizendo aquilo, mas foi tirado do contexto, não se sabe o que ela tinha falado antes. Então, em que pese isso ser uma coisa muito atual por conta desse mundo virtual, isso serve para tudo. Então, para a gente entender melhor essa passagem que é Filipenses capítulo 4, versículo 13, no mínimo o 11 e o 12 a gente tem que dar uma lida, que é para a gente entender por que Paulo falou isso, tudo posso naquele que me fortalece. Para isso eu tenho um sentido muito mais próximo à ideia que ele queria nos passar. Pois bem, então, como eu já disse, né, isso não está nos 4 evangelhos, isso está nas cartas de Paulo. Paulo ele escrevia cartas tanto para pessoas como para comunidades, digamos assim. E essa aqui é para as pessoas que moravam na cidade de Filipos, por isso que é carta aos Filipenses. Então, quando ele escreveu aqui, ele estava se dirigindo às pessoas, aos filipenses,
E quase todas as cartas de Paulo, ele escrevia sobre a prática cristã, sobre o dia a dia. Os evangelhos, por exemplo, que a imensa maioria das vezes que a gente vem aqui, a gente fala sobre o evangelho. Ele trazia o quê? A vida de Jesus, os ensinamentos diários de Jesus, né? As parábolas que ele contava. Era isso que estava nos textos dos evangelhos. As cartas, é interessante que no livro que eu me baseei, né, para a gente conversar sobre essa passagem da tarde de hoje, está dizendo assim, olha, era uma carta. Como é que a gente escreve uma carta? É um negócio bem íntimo, é uma coisa bem pessoal. Você está falando para uma pessoa, ou no caso aqui, para um grupo de pessoas que você está se dirigindo. Então, como uma carta, ele descrevia a vida dele, ele descrevia as coisas que ele passou, né? Ele descrevia como essa nova era que estava ali se formando, né? Essa nova era, a era cristã, estamos falando aqui do século I da era cristã. Então ele passava para aquelas pessoas os ensinamentos que ele tinha, e aí fazendo não é nem um resumo, né? Dando apenas uma informação, né? Paulo de Tarso era Saulo de Tarso, né? E que era um fariseu, que tinha poder, tinha riqueza, tinha tudo que o mundo material proporcionava. Houve a conversão dele em Damasco e ele, né, virou Paulo de Tarso, e a partir dali, né, que ele começou a fazer as suas pregações. Talvez tenha sido, se não o maior, um dos maiores divulgadores, né, daquele cristianismo recente lá no século I, né, o que mais se esforçou, o que mais fez por onde que aquela boa nova, né, aquelas novas ideias trazidas por Jesus se expandissem, né? Então ele trazia elementos de vivência, coisas do dia a dia, né? A prática cristã como deveria ser diante das coisas que ele havia passado. Depois de muitas discussões históricas, hoje há quase um consenso. Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Filipenses. Ele tinha passado em Filipos. Filipos hoje se situa na Grécia, né? O que era Filipos na época? Também era parte do domínio do Império Romano. Hoje a cidade faz parte do país, né, da Grécia. Então ele já tinha passado lá algumas vezes, já tinha botado a semente lá do Evangelho, né, da Boa Nova, enfim, dos ensinamentos de Jesus. Mas hoje já há quase um consenso, depois de algumas, há quem diga que ainda não há certeza quanto a isso, mas que ele estava preso, mas que a prisão era em Roma. Então hoje, né, o que é mais aceito é que ele escreveu isso em Roma, preso por quê? Porque ele era perseguido por ser, né, divulgador das doutrinas cristãs. Foi lá da prisão que ele escreveu essa carta aos Filipenses. Pois bem, o contexto era esse, o contexto histórico, né, porque são cartas, porque ele escrevia essas cartas. Ele escrevia as cartas para ou as pessoas ou os povos das cidades onde ele havia passado e pregado a Boa Nova, né, num contato bem íntimo, né? Numa carta você se abre, você se expõe, você fala mais digamos assim, mais como se fosse mais de perto com a pessoa, né? Carta que hoje em dia acho que praticamente está em completo desuso, né? Mas todos aqui sabemos o que é uma carta. Pois bem, foi isso. Só que aí, como eu disse, isso é Filipenses 4,13, o nosso tópico, né? É Filipenses 4,13. A gente tem que ver, pelo menos bem rapidamente assim, o 11 e o 12, para entender porque ele disse tudo posso naquele que me fortalece, e para não cair no equívoco que a grande maioria das pessoas faz na hora de interpretar o tudo posso naquele que me fortalece. Então o 11 e o 12, Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, eles vão mais ou menos dizer o seguinte. No 11, Paulo diz assim: não falo isso porque estou passando por problemas, eu consigo me adaptar às necessidades. Eu não falo isso, né, porque ele estava falando como devia ser o comportamento das pessoas, como ele se comportava diante das situações, qual era o conselho que ele dava para aquelas novas comunidades que estavam se formando, né, aquele cristianismo nascente, como falei há pouco. Aí o que ele estava querendo dizer? Olha, eu não estou falando isso porque hoje em dia eu passo necessidade, não. Eu consigo me adaptar às necessidades que existem. E aí ele vem no 12 e diz o seguinte: olha,
Eu sei viver modestamente e eu sei viver na abundância. Ele diz isso no 12. Eu sei viver modestamente e eu sei viver na abundância. Porque foi o que eu falei, a história da gente entender, estudar um pouquinho a história para entender melhor. Ele já tinha vivido na abundância, já tinha vivido. Ele abriu mão da vida pessoal que ele tinha extremamente confortável, para ser um divulgador da doutrina cristã, né? Dos ensinamentos de Jesus. Então ele disse: eu sei viver modestamente, como na época que estava pregando, porque ele abriu mão daquela sua vida, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, que não é uma coisa fácil. O Evangelho nos traz vários exemplos, né, de quando Jesus disse ao jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele não estava querendo que nenhum da gente abrisse mão da nossa vida e fosse seguir, né, na mendicância. Não era isso. Ele estava querendo nos mostrar como é difícil a gente abrir mão das coisas materiais em prol das coisas espirituais. Era isso que ele estava querendo dizer, né? E são várias as passagens nesse sentido. Então Paulo aqui estava dizendo: olha, eu já vivia assim, eu sabia viver, e agora eu estou vivendo assim, então eu também tenho como dar meu testemunho dessa forma. Então quando ele vem, que ele consegue se adaptar, quando ele vem e diz que já viveu na abundância e hoje vive modestamente e consegue conciliar as duas coisas, aí é que ele chega no 4:13, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então quando a gente vê isso aqui, né, ele se adaptando às necessidades, ele dizendo que já viveu de um e de outro jeito e tudo pode naquele que fortalece ele estava dizendo o seguinte: olha, nós temos, e aí também são textos interpretados a partir de Emmanuel, né, na psicografia de Chico. Ele diz o seguinte: olha, o nosso êxito dos bens materiais, a nossa boa vida material, ela chega a ser uma embriaguez diante do que verdadeiramente importa, né, da nossa vida enquanto espíritos imortais. Por que embriaguez? Porque se diz, né, e uma das coisas também que a gente tem que tentar entender melhor, por que se diz que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da miséria? Porque a riqueza, ela nos afasta daquilo que é espiritual. São muitas mais tentações que a vida de riqueza proporciona em nossas vidas. O que não significa dizer que a vida na riqueza é uma vida mais difícil do que a vida na pobreza. Não, se a gente está olhando do ponto de vista material, claro que não é. Claro que não é. Se eu tenho o que comer, como me transportar, onde morar, não tenho problema de pagar um médico, a minha vida material é uma vida mais fácil do que uma vida de quem vive na miséria. Não é isso que está se querendo dizer. Está se querendo dizer que é uma prova muito mais difícil de ser suportada do que a prova de ser suportada, não, de ser superada, né, de ser vencida, a palavra é essa, do que a prova da miséria. Então, quando vem essa passagem das cartas de Paulo aos Filipenses, e Emmanuel diz isso, é exato, que assim, o êxito material da nossa vida é um embriaguez aos nossos sentidos. Por quê? Porque a gente cai naquela, inconsciente, na grande maioria das vezes, a gente cai naquela que minha vida está dando tudo certo, eu sou uma pessoa boa porque nada me falta, porque eu tenho tudo que eu quero. Então isso pode nos levar a um afastamento, né, dos verdadeiros bens. Quais são os verdadeiros bens? Né? Aí, voltando sempre, eu não consigo fugir do Evangelho, né? O tema não é do Evangelho, mas eu sempre caio dentro do Evangelho. Quais são os verdadeiros bens? Né? Os verdadeiros bens são aqueles bens espirituais, é o que a gente vai levar para nossas vidas. Né? Quando a gente está no plano espiritual, a gente não traz uma mala carregada de coisas quando vai encarnar. Nós reencarnamos, nós passamos aqui uma encarnação, acumulando ou não bens materiais, tendo ou não esse sucesso, esse êxito, nas palavras de Emmanuel, da vida material. Quando a gente desencarna, a gente vai fazer uma mala e levar para o lado de lá, né? Às vezes as pessoas escolhem: eu quero ser enterrado com tal roupa. Você vai levar essa roupa para o lado de lá? Não vai, né? Os nossos verdadeiros bens são as nossas qualidades,
É isso que a gente tem antes de encarnar, é isso que é nosso aqui nessa vida, e é isso que vai ser quando a gente desencarnar. São as nossas qualidades, são os nossos verdadeiros bens. Qualidades, defeitos e conhecimentos são coisas nossas enquanto espíritos. Ninguém tira isso da gente, ninguém tira. Então vem Emmanuel e diz: já o insucesso, ele falou, o êxito da vida material pode nos levar a essa embriaguez, né? Esse torpor dos nossos sentidos que verdadeiramente importam. Já o insucesso da vida material, você passar necessidade, você tem um problema grave financeiro, você tem um problema grave de relacionamento, um problema grave de saúde, o insucesso da nossa vida material pode nos levar ao outro extremo, ao desespero. O insucesso pode nos levar ao desespero, e o desespero também pode nos afastar desse caminho mais ligado a Jesus, aos seus ensinamentos, né? A tentar entender melhor como as coisas funcionam. Então, ou o sucesso ou o insucesso das nossas vidas materiais, ambos podem nos afastar dos verdadeiros bens, daquilo que verdadeiramente importa. Porque o nosso insucesso, né, as nossas dificuldades cotidianas, e quando eu falo dificuldades, não são apenas meros problemas. Problema todo mundo tem na vida, né? É uma pessoa passar uma extrema necessidade, é uma pessoa ter uma doença muito grave, muito séria, tem um problema de desemprego, né? Então essas são coisas mais graves assim, que podem nos levar a esse desespero citado por Emmanuel, que também vai nos afastar da vida que nós deveríamos ter. Por isso que, voltando ao versículo 12, Paulo diz lá, nessa carta aos Filipenses, Paulo diz lá: já vivi modestamente, já vivi na abundância, mas tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente vai chegar nisso, nesse exato momento. Emmanuel diz que se você no sucesso, né, da vida material, ou você no fracasso da vida material, tudo pode lhe afastar, o que é que o sábio faz? Ou numa ou em outra situação, vai extrair o conteúdo divino daquele ensinamento. Então, se eu tenho uma boa situação financeira, se não me falta nada, o que é que pode ser da minha vida, né? Já que falei há pouco que não é eu que tenho que doar as coisas às outras pessoas, e por conta disso, só assim eu vou ser um bom cristão, né? Como você não precisa estar taciturno para ser um bom cristão, né? Entristecido, enraivecido, né? Sisudo, não dá um sorriso, não, porque sorrir é coisa carnal, não é isso, né? Mas se eu tenho uma vida confortável financeira, é me dada a oportunidade de ajudar o próximo que não tem aquela vida confortável. Se por outro lado eu tenho um insucesso, eu tenho que ter a humildade de procurar a ajuda, eu tenho que ter a humildade de procurar tentar sair daquela situação sem aquele orgulho ferido, sem estar dizendo que a culpa é de Deus, é de A, B ou C. Então é isso que Emmanuel quer dizer: o sábio, ele vai procurar extrair o conteúdo divino, seja numa situação, seja em outra. Mas aí chegamos em 4:13. Filipenses 4:13. E aí a mensagem que está no livro Pão Nosso, no livro, tem aqui em cima não, né? Vou mostrar, né? Que está no livro Pão Nosso, que é psicografia de Chico, né? Pelo Espírito Emmanuel, ele vai tratar desse tema. E é interessante que ele diz o seguinte: qual é a história que é contada por ele, né? Para a gente entender melhor o tudo posso naquele. Essa mensagem de Pão Nosso é exatamente em cima de tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a história que ele faz? Ele faz o seguinte: ele coloca um exemplo de dois seguidores do cristianismo, né? Aí um ele chama do discípulo aplicado e outro ele chama do aprendiz preguiçoso. O que ele vai narrando? Assim, ele vai vendo, ele vai mostrando como cada um, o aplicado e o preguiçoso, encaram a vida. Para a gente entender, aí no final ele mostra o que ele estava querendo dizer, qual a profundidade do tudo posso naquilo que me fortalece. E aí depois eu venho e completo com
Por que às vezes nós interpretamos errado isso? Então ele começa dizendo o seguinte, olha, o discípulo aplicado diz o seguinte, olha, eu sei que ainda não é tudo bom dentro de mim. Isso é uma realidade porque nós sabemos que ainda não somos seres perfeitos, né? A gente ainda tem um defeitozinho aqui, outro ali. Mas Jesus supre as minhas necessidades. Veja, eu estou reconhecendo humildemente que eu não tenho só coisas boas dentro de mim, mas Jesus supre as minhas necessidades. E por que isso é importante? Vamos lembrar, por exemplo, do Pai Nosso, a oração Pai Nosso, que lá diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas vezes nós fazemos uma oração como o Pai Nosso e outras, enfim, que nós possamos saber decoradas, e a gente não presta atenção no que a gente está falando. Tá? Estamos em oração, estamos falando, né, com Deus. E quando a gente diz o seguinte, é um pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso, ele pode, claro, também significar a matéria, né? Me dá o pão nosso, me dá o pão necessário a que eu tenha a minha existência, mas além do alimento material, isso também representa o alimento espiritual. Quando eu digo que eu estou rezando ali, pedindo a Deus, eu digo, Pai, me dá o pão nosso, me dá o apoio espiritual, me dá a fé necessária, me dá o alimento não só da carne, não só da matéria, mas o alimento do espírito, para que eu possa cumprir a minha jornada. Então, quando o Emmanuel, comentando isso, diz assim, olha, eu sei, comentando lá em Filipenses, eu sei que eu não tenho só coisas boas dentro de mim, né? Mas Jesus supre as minhas necessidades. Aí a gente lembra desse pão nosso que a gente pede, né? O que é necessário à nossa evolução vai chegar até a gente, né? Muitas vezes nós pedimos ou desejamos muito mais do que é necessário à nossa evolução. E aí, eu em outra oportunidade já falei isso aqui, mas eu gosto desse exemplo, até a própria questão do alimento da carne, do alimento da matéria. A imensa maioria de nós ainda se alimenta muito mais do que é necessário ao nosso corpo. Por quê? Porque comer é bom, é gostoso, né? Comida, ela é uma das formas mais fáceis que tem da gente ser conquistado. Então veja que a necessidade ela é suprida, só que a gente vai muito além da necessidade, né? E o que nos é supérfluo, isso pode ser colocado a nossos irmãos que não têm sequer o básico, quanto mais o supérfluo. Mas ele continua dizendo, o discípulo aplicado, ele diz assim, eu não tenho pleno conhecimento do caminho, mas Jesus é quem vai me conduzir. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, nós não sabemos o que vai ser das nossas vidas daqui para frente, né? Há 20 anos nós não sabíamos o que passaríamos até chegar no dia de hoje, e muito menos vamos saber daqui para frente o que acontecerá. Então eu não tenho um pleno conhecimento do caminho que eu vou trilhar, mas quem é meu guia? É Jesus. Eu sei que Ele vai me conduzir pela estrada necessária à minha evolução. E o aprendiz preguiçoso? Ele estava falando até agora do aplicado. E o aprendiz preguiçoso? Ele crê na bondade de Jesus, mas diz lá, mas eu não tenho forças para seguir esse caminho. Ou seja, ele reconhece a bondade de Jesus e que ele era o caminho, que é o caminho que nós temos que seguir, mas coloca na ausência de forças internas, né, o insucesso da sua caminhada. E ele diz, eu sei que o caminho é Jesus, mas o mundo não permite que eu trilhe esse caminho. E aí a gente lembra muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, como ser uma pessoa boa nesse mundo de hoje? Eu já ouvi pessoas dizendo isso, né, se questionando de como eu posso ser uma pessoa boa no mundo de hoje. Então você coloca nas atribulações do mundo, né, as coisas ruins que acontecem realmente ainda no mundo, você bota nos outros o motivo de você não estar fazendo a sua caminhada, né?
O que é um equívoco, porque nós sabemos que no final das contas a prestação de contas é nossa, é única. Você não pode deixar de fazer a sua parte colocando a culpa no outro. Você não pode ficar dizendo, não, o mundo é tão ruim aí fora que eu não posso ser uma pessoa boa. Não, né? Faça a sua parte. Então ele diz que isso é o papel do aprendiz de Cristo, do preguiçoso, que diz que sabe que Jesus é o caminho, mas não tem como fazer diferente com esse mundo que está aí fora. E ele continua dizendo, o aprendiz aplicado, ele toma a decisão de seguir Jesus, ele sabe das suas fraquezas, mas confia no caminho que ele tomou e passa a viver as lições de Jesus. Aí vamos pegar, por exemplo, algumas passagens, alguns títulos, né? Por exemplo, das bem-aventuranças do Evangelho. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados brandos e pacíficos, né? Nesse mundo, já que eu falei aí agora, esse mundo é tão difícil aí fora, não é fácil sermos brandos e pacíficos. Não é fácil, por quê? Porque o mundo lá fora vai estar nos testando o tempo todo para tirarmos a paciência, para nós reagirmos às coisas difíceis que chegam até a gente. Mas veja, ele diz, o discípulo aplicado, ele, depois que toma a decisão, confia em Jesus, ele tenta viver as suas lições. E vamos lembrar que nós estamos na condição, como foi falado já aqui hoje, né? No domingo à tarde, de um mês de dezembro, de um dia quente, nós decidimos vir para cá escutar um pouco de coisas que nos toquem o coração, né? Que nos falem de Jesus, que nos falem, enfim, do Espiritismo, de coisas boas, de práticas boas. Então, nós tomamos essa decisão de estarmos aqui. Isso foi uma decisão nossa. Viver as lições de Jesus também é uma decisão nossa. Ser brando e pacífico lá fora é difícil? Eu já posso fazer, eu já consigo, poder um dia eu vou poder, eu já consigo fazer o que Jesus fazia, como amar os inimigos, como pedir por aqueles que estavam fazendo a sua crucificação naquele momento. Provavelmente eu não conseguiria, mas se reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ao menos pela tentativa de se modificar. Então aqui já é um primeiro passo, estamos aqui reunidos agora, debatendo, escutando um pouco sobre essas coisas que nos tocam o coração, mas viver as lições lá fora também é um passo muito importante. É difícil de ser dado? Não é um passo fácil a ser dado, né? Viver as lições de Jesus no dia a dia, mas é algo que já se encontra ao nosso alcance. Enquanto o obreiro, o trabalhador, o aprendiz, que ele chama de preguiçoso, ele diz o seguinte: prefere o descanso na vida, reconhece Jesus, mas não aplica os seus ensinamentos. Quando ele fala assim, descanso na vida, não a gente está repousando, né? Um dia quente como hoje, eu estou repousando numa rede com ventilador ligado, tomando água de coco gelado. Não é isso que ele está falando, repouso na vida, não é você ficar descansando sem fazer nada. Quando ele diz assim, o obreiro preguiçoso prefere o descanso na vida, é porque sermos pessoas boas dá trabalho, fazermos o bem dá trabalho. Então há aquelas pessoas que não querem ter esse trabalho. O descanso na vida é no sentido de não querermos fazer o bem. Não é que eu queira fazer o mal, é que eu não estou disposto a fazer o bem. Eu não estou disposto a, num domingo de tarde, abdicar, né, do conforto da minha casa, da convivência dos meus, para ir fazer uma visita no abrigo de idosos, para ir fazer uma visita a um parente doente meio distante, mas que eu sei que está precisando de alguma ajuda, de um ombro amigo, de uma palavra de conforto. É eu ter mais paciência com as pessoas na rua, é eu tratar as melhores conhecidos, tratar melhor no dia a dia, conhecidos ou desconhecidos. Não, o aprendiz preguiçoso, ele não quer isso. Ele vai naquele comportamento, né, que sociologicamente fica chamando hoje em dia, né, em termos mais simples, de comportamento de manada. Todo mundo faz assim, eu vou fazer assim também. É mais fácil. Pois bem, então ele continua dizendo, o discípulo aplicado, ele fixou na sua mente um caminho de luz e segue esse caminho.
volto a dizer, o caminho é difícil, é pedregoso, não é fácil, mas você tem aquele foco na sua vida. Por exemplo, quando a gente bota na cabeça, né, um foco de eu quero perder peso, aí vai no nutricionista, pratica uma atividade física, bota aquilo na sua cabeça, eu tenho esse foco e eu vou tentar perder peso dentro daquilo que eu me programei. Isso é um foco. Eu quero passar no concurso, eu vou estudar, eu vou ter esse foco, eu vou fazer isso. Enfim, a gente fica focando várias coisas, botando uma ideia na nossa mente indo atrás. O Evangelho não é diferente. Os ensinamentos de Jesus não é diferente. Então, aquele discípulo aplicado, ele bota um foco, bota luz na sua mente, bota aquele foco e ele vai perseguir aquilo ali. Da mesma forma como esses exemplos materiais que eu dei não são fáceis, esse também não vai ser fácil. Porque toda vez que a gente tenta ser uma pequena faísca de luz, vai ter muito vento tentando apagar essa faísca, essa luz. Então não é fácil. Enquanto o trabalhador preguiçoso, ele se justifica e parou nas suas próprias limitações. É aquela história do eu não sou bom mesmo, não adianta forçar uma situação. Eu já ouvi isso também. O espiritual dizer isso, deixa isso para outra encarnação. Por que eu vou deixar para outra encarnação se eu sei que isso é um defeito que eu tenho agora? Eu estou colocando a minha própria limitação como um impedimento de me tentar, ao menos tentar ser uma pessoa melhor, o que também não se justifica. E aí, finalizando essa análise de Emmanuel sobre essa passagem, aí tem uma coisa interessantíssima. Ele usa do português, da língua portuguesa, da conjunção adversativa mais, porém, contudo, do mais, para finalizar e a gente entender o tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz o seguinte: ora, a conjunção mais, se você botar ela antes ou depois de Jesus, vai fazer muita diferença na sua vida. E ele diz, o discípulo aplicado, aquele discípulo que a gente estava vendo que tem a dificuldade, mas está ali com Jesus, ele diz o seguinte, o discípulo aplicado: eu queria isso, eu queria pensar isso, eu queria fazer isso, eu queria agir assim, mas Jesus quer que eu faça diferente. Então, aqueles instintos mais carnais, mais materiais, aqueles sentimentos mais negativos, aquela ira, aquele ciúme, aquela inveja, eu queria pensar assim, mas Jesus pede que eu haja, que eu pense, que eu faça de outra forma. Enquanto o discípulo preguiçoso, ele bota o mais depois de Jesus. Jesus queria que eu agisse assim, que eu fizesse assim, que eu pensasse assim, mas eu não posso, eu não consigo ser assim. Veja a sutileza, mas a profundidade do pensamento de Emmanuel em botar mais antes ou depois de Jesus. E ele diz, o mais, a posição do mais diante de Jesus em sua vida pode ser uma profissão de fé, ou seja, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu cometo erros, eu sei que meus instintos pedem para agir assim, mas Jesus quer que eu faça diferente. É uma profissão de fé ou uma confissão de ineficiência. Eu sei que Jesus quer tudo isso, mas eu não consigo ser assim. Ou sequer, eu não consigo nem tentar ser diferente. Já que ninguém vai acordar e dormir num dia Zé Neto e acordar no outro São Zé Neto, não é um passe de mágica, mas é uma confissão de ineficiência. Eu não consigo porque eu sou assim. Veja como é um jogo de palavras, mas que faz muita diferença e como nós vamos encarar o nosso dia a dia, não só os nossos problemas, como a nós mesmos, como os nossos defeitos que nós ainda temos. Aí ele finaliza, então vamos lembrar de Paulo, que estava perseguido, apedrejado, preso, mas disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele estava passando por momentos ruins da vida dele, do ponto de vista material, Ora, você ser perseguido, apedrejado, estar preso, ninguém vai em sã consciência vai dizer que eram coisas boas que estavam acontecendo na vida dele. Ele estava passando por momentos difíceis na vida dele, mas ele mantinha a serenidade. Tanto mantinha a serenidade que tinha a força suficiente de escrever cartas
àqueles que ele endereçou, mostrando como era a convivência cristã, como eram uns novos ensinamentos que a Boa Nova estava trazendo para todos. Então, mesmo diante de todos os problemas, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Só que qual é o problema? Encerramos aí a análise, né, de Emmanuel. Qual é o problema que eu disse lá no começo da nossa conversa, da interpretação errada que se dá a isso? Porque quando a gente pega só esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, não vê os 2 versículos anteriores, não vê quem era Paulo, não vê por que ele escreveu, não vê nada, vê só a frase, eu posso chegar ao seguinte: olha, tendo fé em Deus, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida e vai dar certo. Não é isso que está se querendo dizer. Porque se fosse, você justificaria até estar fazendo uma coisa errada, porque eu posso tudo. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu sei que Ele é forte e poderoso, Deus tudo pode, aquelas palavras, né, como Deus tudo pode, então eu posso fazer qualquer coisa. Não é essa a interpretação que deve ser dada. Seria um contrassenso, inclusive, né? Seria contraditório a tudo aquilo que foi a pregação de Jesus e que é a Boa Nova, você acreditar, você interpretar que o tudo posso naquele que me fortalece, é que eu posso fazer qualquer coisa só porque eu acredito em Jesus. Não é isso que Paulo estava querendo dizer, não é essa a interpretação que tão bem, né, Emmanuel vem também nos trazer ao comentar esse trecho dessa carta. Então veja que o Espiritismo até tem uma frasezinha bem interessante, que ele diz assim: tudo eu posso, mas nem tudo me é conveniente. O Espiritismo não vai chegar aqui e vai dizer: olha, não faça isso, olha, não faça aquilo, olha, não faça isso, não. Ele vai nos mostrar as leis de Deus, vai nos mostrar causas e consequências, e vai nos mostrar que no nosso livre-arbítrio, usando no nosso livre-arbítrio, nós vamos colher os frutos de tudo aquilo que nós plantamos. Agora, se você planta uma semente ruim, você não vai colher bons frutos. Não tem como, né? Outra frase de efeito muito usada: a plantação, ela é facultativa, a colheita, ela é obrigatória. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Então, esse tudo posso não é no sentido de que eu posso fazer tudo e qualquer coisa na minha vida porque eu tenho um avalista muito poderoso que é Jesus. Não, não é isso. É a história do mais, onde você está colocando o mais. Eu posso sim fazer tudo o que for bom, eu posso manter a serenidade, eu posso tentar ser uma pessoa boa, eu posso praticar a caridade, mesmo diante das mais diferentes adversidades. Por quê? Porque eu tenho Jesus a me fortalecer. Esse é o sentido que deve ser dado ao tudo posso naquele que me fortalece. Pois bem, nós temos alguns exemplos, né? Eu costumo dizer assim, nem é todo mundo que tem acesso a um evangelho, ao Novo Testamento, a um evangelho segundo o Espiritismo, nem é todo mundo que sabe ler, nem é todo mundo que tem tempo, mas assim, das coisas mais triviais e cotidianas possíveis, tem como a gente tirar ensinamentos, tem como a gente pegar coisas boas, né? E às vezes, eu vou dar 3 exemplos aqui para ficar mais fácil vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Às vezes aquilo ali não tem nenhuma pretensão religiosa, filosófica, às vezes queria ser apenas uma coisa engraçada, mas ele tem um profundo aprendizado naquilo. E assim, a cultura pop, né? Filmes, revistas em quadrinho, às vezes tem muito ensinamento para a gente tirar. Então eu vou lembrar o primeiro aqui. Esse primeiro eu acho que há algum tempo eu já falei aqui, que é uma tirinha de Chico Bento, né? Chico Bento, tirinha de jornal, que são 3 quadradinhos. No primeiro tem Chico Bento ajoelhado no pé da cama, pedindo para tirar uma nota boa em matemática no outro dia. No segundo quadrinho tem uma mão como se fosse rompendo assim a tira do quadrinho, pegando por aqui em Chico Bento e levantando ele. No terceiro quadrinho tem essa mão sentando ele na frente de um livro aberto de matemática. Ora, Chico Bento estava naquele momento fazendo uma oração pedindo para tirar uma nota boa em matemática. Ele estava fazendo a parte dele para tirar uma nota boa? Não, porque ele não estava estudando. O que foi que a providência divina fez? Para fazer a sua parte, para poder, diante do seu merecimento, eu lhe ajudar. Então, se ele está lá, a tirinha era só isso, agora já é eu imaginando. Se ele está lá, contrito, rezando e dizendo lá:
peço para tirar uma nota boa em matemática, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem fé em Jesus, ele acredita em Jesus, ele sabe do poder de Deus, do poder de Jesus, então ele acha que esse poder vai influir para ele tirar uma nota boa em matemática, porque ele pode tudo diante daquele que o fortalece. Não, a interpretação foi equivocada. Vá fazer a sua parte. Não seja o aprendiz preguiçoso, seja o discípulo aplicado. Faça a sua parte para que seja correspondido posteriormente. Na segunda, é um filme de fantasia, né, que tem bruxos, que tem magia, que tem não sei o quê, mas a última palavra de uma das sequências do filme, não vou lembrar qual foi a sequência, a última palavra de um filme de Harry Potter, né? Então assim, mais cultura pop impossível, mas a última palavra do mago-chefe lá, numa conversa que estava tendo com a personagem principal, ele diz o seguinte: é chegado o momento de escolher entre o certo e o fácil. Eu acho essa frase de uma profundidade tão grande que a gente traga e que a gente pode trazer para os nossos dias e que a gente pode trazer para os ensinamentos de Jesus. E nem sei se foi essa a intenção de quem fez esse diálogo, que estava escrevendo o livro e fez esse diálogo. Mas veja, chegado o momento entre escolher entre o que é certo e o que é fácil. Veja que certo e fácil não são palavras antagônicas. Ele está colocando que ou você escolhe um, certo é antagônico de errado, fácil seria difícil, mas ele coloca como antagônicas certo e fácil. Aí a gente vai para o Evangelho, a porta estreita, né? Tem a porta larga lá, que é muito fácil passar, que a maioria das pessoas preferem passar, mas que não é a coisa certa a se fazer. É fácil, mas não é certo. Então, a partir do texto do Evangelho, a gente entende o que aquele conselho estava querendo dizer, né? E em nossas vidas, no dia a dia, é assim. Às vezes, a decisão mais fácil de ser tomada não é a certa, mas é a mais fácil para a nossa conveniência, para as nossas vidas, para a gente não arrumar problema, para a gente ficar como o trabalhador, o aprendiz preguiçoso, ficar descansado, ficar sem procurar coisas para fazer. Às vezes é o fácil, mas não é o certo. E por fim, o terceiro exemplo que eu vou trazer é de um filme também bem recente, que está passando aí num streaming de filmes, e uma das personagens conta a seguinte história, que eu também achei super apropriado para a gente trazer aqui. Ela diz o seguinte: olha, tinha uma pessoa que morava em determinada comunidade, tipo zona rural assim, e escutou no rádio: estão vindo grandes chuvas, vai haver uma grande inundação e todo mundo precisa desocupar as suas casas. Aí a pessoa que morava, que escutou a notícia no rádio, que morava naquela comunidade rural, disse: não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, vou rezar e nada vai me acontecer, Deus me ajude. Veio a chuva, inundou, como o rádio havia avisado, inundou tudo. Aí ele: Deus me ajude para dar tudo certo. Aí passa um pessoal que estava ainda saindo das suas casas, né, em barcos, em canoas, aí passam na casa dele: venha para cá, desça, entra aqui no barco e vamos embora daqui. Não, que eu estou rezando a Deus, ele vai me mostrar um caminho e vai dar tudo certo, eu não vou ter problema nenhum. O pessoal do barco vai embora. A chuva aumenta, a inundação aumenta, só tem o teto da casa dele de fora, ele está em cima do teto. Aí aparece um helicóptero de resgate, descem a escada: suba para a gente retirar daí, suba para a gente retirar daí. Não, que eu acredito em Deus, eu estou confiante em Deus, eu estou rezando e nada vai me acontecer. O helicóptero vai embora, a água continua a subir, a pessoa morreu afogada, desencarnou afogada. Chega no céu revoltadíssimo. Eu pedi ajuda, eu pedi socorro, eu queria que algo fosse feito na minha vida. Aí chega Deus para ele e diz: mas eu te mandei um aviso na rádio, um barco e um helicóptero, e você preferiu ficar lá. Então veja que muitas vezes essa interpretação que se dá ao tudo posso naquele que me fortalece, essa interpretação equivocada, né? Nós, cabeça dura, estamos lá. Não, é minha casa, eu vou ficar aqui. Isso é só um exemplo, né, gente? Mas isso serve para qualquer coisa em nossas vidas lá fora. Isso é minha casa, eu vou ficar aqui porque sei que Deus vai dar algum jeito nisso. E depois ele mostrou 3 oportunidades de ele não estar passando por aquilo,
Mas o que é que ele queria? Ele queria então que Deus aparecesse diante dele e disse: olha, escuta o rádio, é melhor você ir. Ou então, olha, pega o barco que o negócio vai piorar. Então, olha, a última oportunidade é essa, vai-te embora nesse helicóptero. A gente fica esperando que as coisas aconteçam na nossa frente, e isso mostra um pouco de como nossa fé não é lá tão forte, porque a gente quer que se personifique alguém na nossa frente e dê o recado, quando na verdade várias foram oportunidades que foram dadas a ele nessa última história, naquele momento, para que ele não passasse por aquela situação, e ele escolheu passar por aquela situação e ainda coloca a culpa em Deus, porque foi Deus que não o ajudou, em que pese ele ter pedido tanto. Então, meus irmãos, que nós possamos sair daqui, né, dessa quente tarde de hoje, com esse ensinamento de que não façamos como o aprendiz preguiçoso, e sim como discípulo dedicado, né? Vamos aplicado, vamos fazer das nossas vidas um sentimento de fé, né? Um alto de fé, mas entendendo que nós temos que fazer a nossa parte, entendendo que tudo que eu posso é tudo em obediência às leis de Deus, entendendo que nós vamos ter sempre o apoio da espiritualidade, porque só passamos em nossas vidas por aquilo que é necessário em nossa evolução. Boa tarde e muita paz. Muito bem, meus irmãos. Então, tivemos aí uma ótima explicação, né, sobre esse tema, um tema espinhoso para tratar, mas ficou muito bem explicado, assim, muitos exemplos, acho que deu para a gente compreender bem. Então, gostaria de dar alguns avisos, agradecer ao nosso irmão Zé Neto, ao nosso irmão Zé Souza, que fizeram a explanação da tarde, que com certeza aí nos ajudou a entender um pouquinho melhor esses ensinamentos. Um aviso que a gente queria dar, sim, obrigado também ao pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, nossa irmã Marluz, boa tarde, Marluz. Nas terças-feiras, assim, de 15 em 15 dias, nós temos nosso grupo de estudo. Nessa terça-feira agora tem, é às 19h30. E nesse grupo de estudos a gente justamente faz esse tipo de reflexão. A gente pega a passagem evangélica e vai esmiuçando ela, vai entender um pouquinho melhor. Nessa terça-feira estamos estudando o Evangelho de Marcos, né? E nessa terça-feira vamos estudar a passagem do homem da mão ressequida, que é um caso de cura de Jesus, mas tem uma série de implicações que passam despercebidas, e no estudo a gente vai poder debater esse ponto, tá certo? Já disse, né? No domingo que vem nós não vamos ter a reunião pública, que vai ser de Natal, mas teremos reunião pública no dia 31 de dezembro, com o nosso irmão Beto, lá do Centro Espírita Apolo, de Bezerra. Ele vai tratar do tema Espiritismo e responsabilidade pessoal, tá certo? Então, quem puder vir, já está convidado. Quem tiver interesse em participar, porque tem a reunião de vibrações que ocorre nas quartas-feiras. Quem tiver interesse em colocar seu nome no nosso livro de vibrações, procure depois nosso irmão Tarcísio, que ele orienta ali. Pode ser o seu nome, o nome de algum parente, encarnado ou desencarnado. Nas quartas-feiras, às 19h30, a gente faz as nossas vibrações, tá certo? Aí pode colocar o nome se quiser. Quem quiser tomar o passe, tá certo? Aguarda sentadinho aí, que daqui a pouco a gente começa a chamar após a prece, tá certo? Muito bem, então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Eu vou pedir a nossa irmã Cláudia, por favor, por gentileza. Vamos continuar nessa vibração, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa tarde, que estamos aqui estudando e ouvindo a palavra do Senhor. Abençoa, Mestre, a cada um que está aqui, encarnado e desencarnado, que possamos colocar em prática a cada dia os teus ensinamentos, e que tenhamos um resto de tarde, um resto de final de semana tranquilo e na paz. Cuida de nós e ilumina nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E sendo assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus para darmos por concluída essa primeira parte dos nossos trabalhos. Vamos para a tarefa dos passos. Muita paz para todos.